Olá, sexto ano! Tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre triângulos. Triângulos são formas geométricas muito utilizadas nas construções em geral, devido à sua rigidez, porque ele dá sustentação e firmeza às estruturas. Coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, numa porteira de uma fazenda, né? Eles colocam essa viga aqui no meio que para dar sustentação ao portão. Isso aqui é uma estrutura esférica, onde ela é cheia de triângulos, ó, totalmente formada por triângulos, um encaixado no outro e que deu esse formato esférico, também dando sustentação. Uma ponte, olha, parece uma ponte bastante longa, atravessando um rio, né? Então aqui nós temos vários formatos triangulares para dar sustentação a essa ponte. Temos também, por exemplo, essa cunha, que ela é feita de espuma, certo? E ela serve para erguer as pernas de uma pessoa quando ela quer descansar ou dar sustentação às suas costas. É uma cunha de espuma. Temos aqui outras também cantoneiras de molduras. Coloca no cantinho da moldura e tem um formato triangular. E o que a gente utiliza muito em casa? Uma escada. Onde que está o formato triangular dela? Aqui, ó, quando ela sobe, se nós dermos continuidade, ela vai formar um triângulo com relação à base dela. Então o triângulo, ele é uma figura rígida, ou seja, ele não sofre deformação. E por isso ele dá firmeza e sustentação às estruturas. Nós vamos agora trabalhar com os elementos de um triângulo. O que são os elementos? São as partes que formam o triângulo. Nós temos, que nós já estudamos em outros polígonos, o vértice, certo? Os lados, temos o ângulo interno e também o ângulo externo. São os mesmos elementos que nós vimos em polígonos. Uma coisa interessante e que deve ser gravada, porque vocês vão utilizar muito em cálculos daqui para frente, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, não importa o formato dele, será sempre 180 graus. Isso aqui, gente, é mega importante. Eu fiz aqui um desenho onde aqui eu tenho a parte vermelha e eu coloquei ela aqui de novo, ó. A parte azul, eu coloquei ela aqui. E a parte verde, coloquei aqui. Se nós juntarmos as três, ela vai formar um ângulo de 180 graus. Então, com isso, a gente prova que o triângulo sempre terá 180 graus. Coloquei aqui 45 graus, 60 graus, que é o verde, e 75 graus, que é o azul. Vamos somar. 5 mais 5 são 10. 4 mais 6 são 10. Mais 7, 17. E mais 1, 18. O que nos confere 180 graus para a somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então isso aqui é muito importante, gravem, porque a gente vai precisar para algumas atividades posteriormente. Os triângulos, eles também recebem nomes especiais, que a gente chama de classificação. Então a classificação dos triângulos, elas podem ser feitas por duas maneiras. Primeiro, nós vamos classificar triângulos quanto às medidas dos lados. Então ela recebe três nomes diferentes. Aqui eu fiz uma marcação, ó, um e um tracinho. Significa que este lado é igual a este e é igual a este. Quando nós temos três lados iguais num triângulo, eu digo que ele é um triângulo equilátero. Equi quer dizer igual. Então, triângulo equilátero. Equi igual e látero é lado. Lados iguais. Então, três lados iguais, triângulo equilátero. Aqui eu já fiz um triângulo onde eu fiz uma marquinha, aqui outra marquinha igual e aqui eu fiz duas, ou seja, diferente dessas aqui. Significa que ele tem dois lados iguais. Quando um triângulo tem dois lados iguais, eu digo que ele é um triângulo isósceles. Olhem bem como escreve a palavra isósceles. Iso, tem um S aqui no meio, ó. Isós, depois o celes.
triângulo isósceles, tem dois lados iguais. E temos também um triângulo onde todos os lados são diferentes. Então aqui eu fiz uma marquinha, fiz duas e fiz três, para indicar que eles são diferentes. Então quando tiver três lados diferentes, chama triângulo escaleno. Gente, muito importante memorizar esses nomes. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, três lados diferentes. Mas os triângulos, eles também se classificam de acordo com a medida de seus ângulos. Então, aqui era lados, agora nós vamos falar dos ângulos. Quando um triângulo tem três ângulos agudos, olhem aqui, no caso eu coloquei 60 graus, 60 graus e 60 graus. Mas não significa que sempre que ele tiver ângulos agudos, vai ser 60 graus. Vocês lembram do que eu falei antes? Que a somatória tinha que dar 180. Então, 60 vezes 3, 180. Mas isso só vai acontecer para o triângulo equilátero. Olhem que interessante. A quantidade de lados iguais em um triângulo é a quantidade de ângulos iguais que ele vai ter. Então, este triângulo que eu coloquei aqui é o mesmo do triângulo equilátero aqui de cima. Se ele tem três ângulos iguais, significa que ele tem três lados iguais também, certo? E ele é chamado de triângulo acutângulo. Mas por quê? Porque os ângulos deles são agudos. Lembram que agudos é menor que 90 graus? Então, a 60, 60 e 60 são menores que 90 graus. Então, quando tiver três ângulos agudos, ele será chamado de triângulo acutângulo. Aqui, eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui. Isso confere a ele um ângulo reto. Olha aqui, ó, o ângulo reto. Quando ele tiver um ângulo reto, ele será chamado de triângulo retângulo. Opa, mas é um triângulo ou é um retângulo? Na verdade, seria o retângulo. A gente diz rete-ângulo. O que quer dizer rete-ângulo? Ele tem um ângulo reto. Então, triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, ok? Triângulo retângulo. Vamos agora para outro tipo de triângulo, que é esse aqui. Vocês estão vendo aqui que este ângulo aqui, que eu marquei em verde, ele está abrindo maior que 90 graus. Ou seja, ele tem um ângulo obtuso. Quando um triângulo tiver um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, quanto aos ângulos, observem que sempre a nomenclatura para conferir ângulos, ela tem que terminar com a palavra ângulo, ó. Ângulo, ângulo e ângulo. Então, se eu quero falar de ângulos, eu digo acutângulo, retângulo ou obtusângulo, certo? Então, importante aqui nós sabermos. Se eu tiver dois lados iguais, significa que eu terei dois ângulos iguais também. Se eu tiver três lados diferentes, significa que eu terei três ângulos diferentes. E se eu tenho três ângulos iguais, aliás, três lados iguais, eu terei três ângulos iguais, certo? Então, classificação do triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Não pode confundir esses nomes. São bastante nomes, mas é importante nós sabermos bem distinguir uma coisa da outra. Agora eu vou falar algumas coisas importantes a respeito dos triângulos, algumas especificações. É interessante nós observarmos, sabemos que o triângulo equilátero, ele tem três lados iguais. Se ele tem três lados iguais, eu posso dizer então que ele é isósceles. Como assim? Pelo fato de que o isósceles ele tem que ter dois lados iguais. E o triângulo equilátero ele já tem dois e tem mais um, o terceiro lado que é igual. Então, todo triângulo equilátero também pode ser considerado isósceles. Já o contrário não é verdadeiro, certo? O triângulo isósceles ele também recebe nomes especiais. Nós chamamos aqui vértice, certo? E quem está do lado contrário ao vértice, que eu digo lado oposto, oposto significa à frente. O lado que está à frente do vértice, ele recebe o nome especial de base, tá? Isso para o triângulo isósceles, certo? Então aqui chama base e esse ângulo aqui
eu digo que é o ângulo do vértice, certo? Aqui é lado e aqui é lado. E aqui chama base. Geralmente, no isósceles, a base é menor do que os outros dois lados, porque no isósceles, esses aqui seriam os lados iguais, certo? O lado que é diferente é que eu chamo de base. E ele está sempre oposto ao vértice aqui, certo? Bom, agora vamos ao triângulo retângulo. O triângulo retângulo, vocês lembram? Retiângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo, ele também é muito utilizado em matemática para vários cálculos. E por isso, ele recebe nomes especiais para os seus lados. Então, nós temos o seguinte, aqui está o ângulo de 90 graus, certo? Sempre o lado que estiver de frente, ou seja, que é oposto ao ângulo de 90 graus, será chamado de hipotenusa. Hipotenusa, esse nome bem estranho, né? Mas é o nome que foi dado a ele, hipotenusa. E os outros dois lados chamam cateto e esse também cateto. Futuramente vocês vão aprender fórmulas que vai falar de hipotenusa e catetos, mas isso é no 8º ano, 9º e ensino médio. Por enquanto, a única coisa que eu quero que vocês entendam é que o ângulo de 90 graus está aqui. O lado que está de frente para ele chama hipotenusa e os outros dois catetos, ok? Nós vamos agora aprender alguns exemplos para aplicar isso que nós vimos até então, sobre triângulos. O primeiro exemplo, classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quando eu falo classificar, eu quero dizer nomes. Quais os nomes que eles recebem? Então aqui, nós temos o primeiro triângulo. Eu tenho que aqui, lados e ângulos. Então eu vou dizer aqui o nome quanto aos lados e aqui o nome quanto aos ângulos. Observem que aqui eu tenho uma medida de 3,4 centímetros, este lado 3,8 centímetros e este lado aqui 4,2 centímetros. Então, eles têm medidas diferentes. Se eles têm medidas diferentes quanto aos lados, eles são chamados de escaleno. Tá? Escaleno, que nós acabamos de verificar que são 3 lados diferentes, certo? Quando eu falar de ângulos, lembrem que o final da palavra tem que terminar com ângulo também. Então, quanto aos ângulos, eu tenho 70 graus, que é menor que 90. 60 graus, que é menor que 90. E 50 graus, que é menor que 90. Se todos os ângulos são menores que 90, eles são ângulos agudos. E como que eu dou o nome ao triângulo? Eu digo que o triângulo, quanto aos ângulos, ele é acutângulo. Tá? Aqui é com C, gente, tá? Acutângulo. Muito bem, vamos ao outro. O outro nós temos aqui, vamos ver quanto aos lados e quanto aos ângulos. Opa, mas aqui não tem medida dos lados. Não tem, mas a gente consegue verificar visualmente que este lado é menor do que esse e é menor ainda do que esse. Então eu tenho 3 lados diferentes. Se eu tenho 3 lados diferentes, quanto aos lados, ele também é chamado de escaleno. Mesma coisa do de lá de cima. 3 lados diferentes. E quanto aos ângulos? Bom, quanto aos ângulos eu tenho que analisar. Aqui eu tenho um ângulo de 20 graus, um de 40 e um de 120. Opa, 120, ele é o quê? Ele é maior do que 90 graus. E quando ele é maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. E como será o nome, então, do triângulo, quando tem um ângulo obtuso? Nós vimos ali atrás, né, na página anterior, que ângulos maiores do que 90 graus são obtusos e o triângulo se chama obtusângulo, tá? Aproveitando o obtuso, obtusângulo. Vamos para a terceira figura. A terceira figura, nós temos aqui medida de 3,2 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Porém, nós não temos os graus dentro. Mas isso não é problema. Por quê? Porque aqui, ó, está mostrando um ângulo de 90 graus. Olha o quadradinho gritando para nós
que ele vale 90 graus. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, quanto aos ângulos, tá tudo resolvido. Ele tem um ângulo reto, então ele é um retângulo. Então, ele é um triângulo retângulo, quanto aos ângulos. Retângulo. E quanto aos lados? Quanto aos lados, eu tenho 3,2 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Ou seja, 3 lados diferentes. Novamente, escaleno. Ah, mas será então que todos são escalenos? Não, né, gente? Vamos ver outros casos aqui. A letra D. Nós temos aqui 3 marquinhas, estão vendo? E elas são todas iguais. Se elas são todas iguais, significa que os lados são iguais. Então, quanto aos lados, quando eu tenho lados iguais, eu digo triângulo equilátero. Lembrando que equi é igual e látero é lado, então lados iguais. Mas espera aí, e os ângulos agora? Pelo formato, você já pode saber que eles são agudos, ó, porque eles são menores que 90. Mas vocês lembram que triângulo equilátero, sempre os ângulos internos, cada um deles será 60 graus. Por quê? Porque se ele tem 3 lados iguais, ele tem 3 ângulos iguais. E aí a gente volta para aquela fórmula que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 60 graus vezes 3, 180. Então, eles são, quanto aos ângulos, é um triângulo acutângulo também. Porque os ângulos são menores que 90 graus. Acutângulo. O quinto exemplo aqui. Nós temos um triângulo, quanto aos lados, vamos verificar. Observem que as marquinhas aqui tem 2 risquinhos, aqui tem 1, 2, 3, e aqui tem 1, 2, 3. Opa, então eu tenho 2 com 3 risquinhos, aqui tem 3 e aqui tem 2. O que eu posso dizer? Que este lado tem a mesma medida que esse. Se ele tem 2 lados de medidas iguais, então ele é um triângulo isósceles, quanto aos lados. Isósceles, que é 2 lados iguais, certo? E quanto aos ângulos? Aqui esqueci de colocar, mas aqui é 3 lados iguais, o equilátero, né? Quanto aos ângulos? Poxa, mas não tem medida nenhuma aqui de ângulo. Mas observe, este ângulo aqui, ó. Dá para perceber que ele abre maior que 90 graus. Se ele abre maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. E todo triângulo tem um ângulo obtuso, é chamado de obtusângulo. Resolvida todas as questões. Então, quanto aos ângulos, ele é um triângulo obtusângulo, ok? Vamos para um segundo exemplo, uma situação problema. O perímetro de um triângulo equilátero, quando eu falo perímetro, vocês já aprenderam lá em polígonos que perímetro é a soma de todos os lados. E perímetro é representado por 2P, certo? 2P. E diz que o triângulo, ele é equilátero. Poxa, vamos desenhar isso. Eu gosto de ir desenhando. Gente, eu vou fazer esboço, tá? Então, eu vou dizer aqui um triângulo equilátero, tá? Equilátero significa que todos os lados são iguais. Diz que o perímetro dele é igual a 54 centímetros. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro, que é o 2P, é igual a 54 centímetros. E quer saber quais as medidas dos seus lados? Então, quanto vale aqui, quanto vale aqui e quanto vale aqui? Coloco uma letra porque eu não conheço, certo? Poxa vida, como fazer? Gente, muito simples. Se ele é um triângulo equilátero e os lados são iguais, e eu sei que a somatória, que é o perímetro, é 54, muito simples. Pegamos 54 centímetros e dividimos por 3 lados. Por quê? Porque são todos iguais. Então, 5 dividido por 3 dá 1, 3 vezes 1 dá 3, 5 menos 3 são 2, baixamos o 4. 24 por 3, 8, 3 vezes 8, 24. Subtraímos, zerou e deu 18. 18 o quê? Centímetros. Então, significa que aqui é 18 centímetros, aqui é 18 centímetros e aqui é 18 centímetros, certo? Se eu fizer 18 vezes 3, eu vou ter 54. E qual era a pergunta? Quais as medidas de seus lados? Então, seus lados medem 18 centímetros cada um, ok?
Então, essa seria a resposta, certo? Então, uma situação-problema com o que nós aprendemos antes. Vamos ver uma terceira situação. Sabendo que num triângulo retângulo, gente, triângulo retângulo, um dos ângulos mede 33 graus. Um dos ângulos mede 33 graus. Primeira coisa, vamos desenhar esse triângulo. Eu vou fazer novamente um esboço, tá? Então, não vou utilizar régua. Mas um triângulo retângulo é um triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus. É a primeira coisa que você tem que colocar. Ângulo de 90. Então, eu sei que aqui ele tem 90 graus. Para ser um triângulo, vou fechar ele aqui. Muito bem. Diz que um dos ângulos mede 33 graus. 33 graus. Beleza. O que eu vou fazer? Vou dizer que este aqui mede 33 graus. E a pergunta, qual a medida do outro ângulo agudo? Poxa, esse realmente é um agudo e esse aqui é outro agudo. Muito bem. E esse, quanto será que ele mede? Gente, vocês lembram daquela parte que eu falei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180? Então, aí será a nossa resposta. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 90 graus que nós conhecemos, mais 33 graus, vamos somar. Isso aqui vai dar 3, né? 0 mais 3 dá 3. 9 mais 3, 12. 123 graus, ok? Isso é o que eu conheço. Então, eu conheço. Quem eu não conheço? Eu não conheço esse. Mas eu sei que a soma de todos eles dá 180. Então, eu vou pegar 180 graus, que eu sei que é a soma de todos os ângulos internos. De um triângulo, tá, gente? De um triângulo. Muito bem. Pego 180 e subtraio menos 123 graus. 10, né, peça emprestada. 10 menos 3 dá 7. 7 menos 2, 5. E 1 menos 1, 0. 57. 57 o quê? Graus. E o que é 57 graus? É este ângulo daqui, ó. 57 graus. 57 é um ângulo agudo, como pedia? Sim, porque ele é menor que 90 graus. Então, eu digo que o outro ângulo agudo mede 57 graus. Respondida mais uma questão, certo? Vamos para um quarto exemplo agora. Um triângulo isósceles, olha o detalhe. O triângulo é isósceles. Lembrando, triângulo isósceles, dois lados iguais. Então, já vai fazendo o esboço. Coloca aqui, esboço, tá? Triângulo isósceles. Eu vou dizer que este lado é igual a esse. Tem perímetro. Lembram que perímetro a gente representa por 2π e diz que ele é igual a 45 centímetros. Então, vai anotando aí. 2π é igual a 45 centímetros. Importante tirar as informações, gente. Sabendo que sua base mede 13. Está dizendo que a base mede 13 centímetros. Quem é mesmo a base? O que dá sustentação é ele. Esse aqui é o vértice, aqui é a base. Então, eu venho e coloco aqui que é 13 centímetros. E os outros dois lados, nós sabemos que eles são iguais. E a pergunta é, qual a medida dos outros dois lados? Os outros dois lados, por ser isósceles, são iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o perímetro que eu conheço, 45 centímetros, e vou retirar 13 centímetros. Por quê? Porque a somatória é 45. Eu conheço 13. Então, beleza. 5 menos 3 dá 2. 4 menos 1 dá 3. 32 centímetros. Ah, tá pronto? Não. 32 é o que falta para fechar os 45 centímetros do perímetro. O que eu faço, então? Eu sei que são dois ângulos. Então, você pega 32 centímetros e divide por dois ângulos, que são... Desculpa, gente, por dois lados, perdão. Por dois lados, aqui não é ângulos, tá? Por dois lados, tá? Então, o que eu vou fazer? 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 é 1. Baixo 2. 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12. 0, 0. 16 o quê? Centímetros. Significa que este lado que eu não conhecia, posso pôr um X aqui, é igual a 16 centímetros. E este outro aqui também 16 centímetros, porque o triângulo é isósceles. E a pergunta, qual a medida dos outros dois lados desse triângulo? Acabamos de falar. Vamos dizer, os outros dois
lados medem 16 centímetros cada um. Ok? Chama a atenção da sua resposta, mas é importante, gente, o desenho, porque no desenho a gente visualiza melhor, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas e vejam elas quantas vezes for necessário e façam as atividades. Bons estudos para vocês, até a próxima!